A figura acima mostra uma viga de alumínio, é igual a 70 gigapascal. No igual 0,3, apoiada por um pino em uma extremidade e por um apoio deslizante a 2/3 do seu comprimento. A viga, com comprimento total de 1,2 metros e seção quadrada com lado de 80 milímetros, está submetida a uma carga vertical de 4,0 kN na metade do comprimento e uma carga horizontal de 1 kN na extremidade livre, ponto D. Considerando essa situação, julgue os itens subsequentes. Item 73. Caso um outro pino fosse adicionado como terceiro apoio no ponto D, como mostrado na figura acima, o método para determinação das reações de apoio, dos esforços cortantes e dos momentos fletores seria o mesmo que o adotado para a configuração com apenas 2 apoios. Solução. Para uma estrutura plana, o equilíbrio de corpo rígido fornece 3 equações. Somatório das forças em x igual a 0. Somatório das forças em y igual a 0. E somatório dos momentos em relação ao ponto O igual a 0, onde O é um ponto qualquer no plano da estrutura. Com apenas 2 apoios, como apresentado inicialmente, temos uma estrutura isostática, em que o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Ou seja, o sistema é determinado e podemos encontrar as reações de apoio, os esforços cortantes e os momentos fletores utilizando apenas as 3 equações de equilíbrio. Caso um outro pino fosse adicionado como terceiro apoio no ponto D, a estrutura se tornaria hiperestática. Número de reações de apoio ou vínculo superior ao número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio estático. Outras condições relacionadas ao comportamento da estrutura seriam necessárias para determinar todas as incógnitas. Portanto, o método para determinação das reações de apoio, dos esforços cortantes e dos momentos fletores seria diferente que o adotado para a configuração com apenas 2 apoios. Item errado. Item 74. A figura seguinte representa corretamente o diagrama de esforço cortante do sistema apresentado. Solução. Para encontrar o diagrama de esforço cortante, desenha-se o diagrama de corpo livre. Determina-se as reações de apoio. Positivo no sentido anti-horário. Somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Fazendo força vezes distância. Isolando RCY. Substituindo os valores conhecidos. Encontra-se a reação RCY. Positivo para a direita, somatório das forças em x igual a 0. Somando as forças que atuam ao longo do eixo x. Isolando RX. Substituindo encontra-se a reação RX. Positivo para cima, somatório das forças em y igual a 0. Somando as forças que atuam ao longo do eixo y. Isolando RY. Substituindo os valores conhecidos. Encontra-se a reação RY. Esforço cortante. Seção 1, com x de 0 a 0,6. Positivo para cima, somatório das forças em y igual a 0. Somando as forças verticais. Isolando V. Substituindo, tem-se o esforço cortante na seção 1. Seção 2, com x de 0,6 a 0,8. Positivo para cima, somatório das forças em y igual a 0. Somando as forças verticais. Isolando V. Substituindo os valores conhecidos.
Tem-se o esforço cortante, V2, para a seção 2. Seção 3, com X, de 0,8 a 1,2. Positivo para cima, somatório das forças em Y, igual a 0. Somando as forças verticais. Isolando, V. Substituindo os valores conhecidos. Tem-se o esforço cortante, V3, para a seção 3. Gráfico do esforço cortante. Seção 1. Tem-se a constante igual a 1 kN. Seção 2. Tem-se a constante igual a menos 3 kN. Seção 3. Tem-se o esforço cortante igual a 0. Comparando o gráfico encontrado com o apresentado no item, percebe-se que são diferentes. Item errado. Item 75. A figura a seguir representa o diagrama de momento fletor correto do sistema considerado. Solução. Momento fletor. Seção 1, com X, de 0 a 0,6. Positivo no sentido anti-horário somatório dos momentos em relação à seção de corte igual a 0. Somando o momento interno e o momento devido à força externa. Isolando, M. Substituindo o valor conhecido. Tem-se a equação do momento fletor para a seção 1. Seção 2, com X, de 0,6 a 0,8. Positivo no sentido anti-horário somatório dos momentos em relação à seção de corte igual a 0. Somando o momento interno e o momento devido às forças externas. Isolando, M. Substituindo os valores conhecidos. Tem-se a equação do momento fletor para a seção 2. Seção 3, com X, de 0,8 a 1,2. Positivo no sentido anti-horário somatório dos momentos em relação à seção de corte igual a 0. Somando o momento interno e o momento devido às forças externas. Isolando, M. Rearranjando. Substituindo os valores conhecidos. Tem-se o valor do momento fletor para a seção 3. Gráfico do momento fletor. Seção 1. Tem-se uma reta que começa em M de 0 igual 0, e termina em M de 0,6 igual 0,6. Seção 2. Tem-se uma reta que começa em M de 0,6 igual 0,6, e termina em M de 0,8 igual 0. Seção 3. Ao longo da seção o momento fletor é igual a 0. Ao comparar, percebe-se que o gráfico encontrado corresponde ao apresentado inicialmente. Item correto. Item 76. A máxima tensão normal, σx, ocorre na posição x igual 0,6 metros e y igual 40 milímetros. Solução. A tensão normal é uma combinação da tensão axial e tensão de flexão. Substituindo N como a carga axial, PdX, a área da seção transversal, A, e o momento de inércia, I, são invariáveis. A tensão normal máxima ocorre para o maior valor do momento fletor e no ponto mais distante da linha neutra. Ou seja, x igual 0,6 metros e y igual 40 milímetros. Item correto. Item 77. A máxima tensão cisalhante, tal XY, ocorre no trecho de 0,6 metros a 0,8 metros em x, e y igual menos 40 milímetros. Solução. Tensão de cisalhamento máxima.
Substituindo. Tem-se a máxima tensão cisalhante. A tensão de cisalhamento máxima ocorre no maior valor absoluto do esforço cortante, em um elemento rotacionado 45 graus na superfície superior da viga, ou seja, de 0,6 metros a 0,8 metros em x, e y igual 40 milímetros. Item errado. Item 78. Para o carregamento e a configuração mostrados, se a viga fosse de aço, é igual a 207 gigapascal. No igual 0,3. Haveria alteração tanto no valor das tensões normal e cisalhante máximas, quanto na posição em que estas ocorreriam. Solução. Conforme mostrado nos itens anteriores, os valores das tensões normal e de cisalhamento máximas não dependem das propriedades do material. Item errado. Item 79. Para o carregamento e a configuração mostrados, a viga em aço se defletiria menos que a de alumínio. Solução. Os materiais apresentam uma proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação. Um corpo submetido a um dado valor de tensão, quanto maior seu módulo de elasticidade, menor a deformação sofrida por ele. Como o módulo de elasticidade do aço, 207 gigapascal, é maior do que o módulo de elasticidade do alumínio, 70 gigapascal. Para o carregamento e a configuração mostrados, a viga em aço se defletiria menos que a de alumínio. Item correto.